Pá, beleza? Tava numa entrevista e já recebeu aquela famosa pergunta: onde você se vê daqui a 10 anos, né? Ou pelo menos você tá aí, talvez na dúvida de o que você vai decidir ou como você vai decidir o que estudar, no que você vai investir para sua carreira e tá naquela dúvida. Posso falar? Fala, Neto! Olá pessoal, Neto Marim. Essa aqui é o segundo episódio dessa minissérie que eu tô fazendo aqui no Fala Neto, né? Que é sobre o futuro do desenvolvimento móvel, né? A primeira parte foi sobre plataformas, então se você não ouviu ou não assistiu, volta aí no seu feed, volta lá no canal, né? Assiste esse primeiro episódio onde eu falei um pouquinho sobre como que eu vejo as plataformas evoluindo, o que eu vejo de plataforma surgindo ou ganhando força nos próximos anos aí. Beleza? E o objetivo desse episódio vai ser falar mais sobre as opções de carreira ou como que você vai se mover em termos de carreira dentro da área do desenvolvimento móvel. Tá? Então vou focar mesmo nessa parte de programação, linguagem, esse tipo de coisa assim. Beleza? A gente pode começar, eu já posso falar um segredo aqui para vocês. Um segredo. Note aí, atenção que eu vou falar um segredo. É, você vai ter que sempre continuar aprendendo, sempre continuar estudando. Ah, Neto, mas isso daí vale para qualquer coisa. E realmente vale. Se você pegar, por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente tinha muito os especialistas de linguagem, né? Então eram pessoas que elas estavam dentro de uma única linguagem, digamos assim. Então, sei lá, vou pegar o Java, que é a linguagem que eu mais tive vivência, né? Então as pessoas desenvolviam em Java, mas em diversos frameworks, né? Struts, Spring, JSF. Então, assim, mesmo a pessoa estando numa linguagem só, ela tinha que continuar estudando bastante para continuar aprendendo, vendo o que o mercado tá pedindo e tal. Então, assim, é normal isso, é uma coisa, não estou falando nenhum, né? Brinquei de falar que é um segredo, mas é porque é uma coisa meio óbvia e acho que nós da área de programação a gente está meio que acostumado com isso, né? De saber que a gente sempre tem que estar estudando, vendo coisas que estão mais atuais, né? Porque senão a gente acaba sendo engolido, né? E isso é perceptível que a gente também tem essa dificuldade em lutar com as mudanças, né? Porque existe uma certa zona de conforto de todos, em relação a se manter numa linguagem que já domina. Por exemplo, muito da minha escolha de ir trabalhar com Android lá no começo, lá em 2008, 2009, foi muito porque eu já sabia Java, né? Tava mexendo com Java ME e aí para mim, né, era muito mais fácil eu trabalhar com o Java ME do que com o iPhone, né? Porque eu teria que aprender Objective-C, eu sabia C, mas teria que aprender Objective-C, relembrar vários conceitos. Então assim, era muito mais cômodo, né? Era na minha zona de conforto eu ir trabalhar com Android. E isso é muito perceptível quando a gente pega as linguagens que antigamente, né? Então eu tinha um projeto em Java, aí o front-end, né? Eles iam lá e faziam com JSP, JSF. Por quê? E assim, quem trabalhou com JSP deve lembrar que aquilo era um castigo quase, né? Mas por quê? Você quer manter tudo ali meio que dentro da mesma stack, né? Numa stack única, né? Por exemplo, onde você vê algumas coisas que acontecem, que é na questão do JavaScript, o pessoal querer usar JavaScript para tudo. Né? Você tem até SOs feitos em JavaScript. Então, o pessoal brinca, né? Se alguma coisa pode ser feita em JavaScript, ela será feita em JavaScript. Então, mesmo às vezes sendo uma coisa não recomendada ou, não ou meio impossível, digamos assim, as pessoas acabam tentando manter aquela sua zona de conforto, né? E como tinha uma fragmentação menor do stack, então, por exemplo, se um projeto era decidido que ele ia ser em Java, ele ia ser do começo ao fim em Java, ele ia ser desde a parte de conexão com o banco de dados, a parte dos serviços, a parte de backup, sabe? Tudo seria feito em Java. E mesma coisa se fosse .NET, mesma coisa se fosse, sei lá, PHP. Né? Então você não tinha ali uma mistura, até porque era mais difícil você ter ambientes mais complexos, né?
ou você tinha que ir lá no cliente configurar aquilo, a gente não tinha essa disponibilidade de cloud computing que a gente tem hoje, né? Então você tinha aí toda uma dificuldade de ter ambientes mais complexos, de gerenciar esses ambientes mais complexos, né? Mas aí aos poucos, né, a gente foi vendo um aumento da especialização das vagas, né? Então, por exemplo, não, agora eu tenho uma pessoa que manja mais de parte de serviço, então ela vai ser, aqui é melhor fazer em, sei lá, em Go, em Python, esse CLI, né, esse CLI aqui é feito em Go, agora a parte do microserviço vai ser feita em Ruby, não sei, alguma coisa assim. Então você acaba rompendo, né, essa stack única, digamos assim, que era uma coisa muito mais rígida há um tempo atrás, né? E claro que isso se deve muito à evolução da infraestrutura, então, tanto que evoluiu rápido as plataformas de computação em nuvem, né? E aí novas disciplinas, né, como DevOps, né, que aí foram acabando juntando tudo isso, a gente começou a ver a ascensão dos containers, dos microserviços, enfim. A gente passou a ter uma stack fragmentada, não é verdade? A gente passou a ter em diferentes camadas, ou até numa mesma camada, o pessoal utilizando outras linguagens, até frameworks, e assim, para poder atingir aquele objetivo, que o objetivo é entregar alguma coisa, por exemplo, né, um serviço e entregar aquele seu conteúdo. Então, desde que aquilo, se de repente o Ruby atende melhor naquele momento, vamos usar Ruby. Se de repente o Python tem uma solução melhor para aquele tipo de problema, então talvez valha a pena resolver com o Python. Agora, se você também está fazendo um monolito, mas isso não quer dizer que você precisa ficar preso a uma só plataforma. Você pode ter uma parte do monolito que ele é escrito, pode ter um monolito modular, né? Então, onde ele numa parte é escrito em Java, uma outra parte desse monolito é escrito numa linguagem talvez da própria que a JVM suporte. Então, há uma maior, como fala? Uma maior diversidade, né, dentro dessa stack aí, né? Mas por que eu estou falando isso, né? O que isso tem a ver com o futuro do desenvolvimento mobile? É que, assim, é óbvio que o desenvolvimento hoje ele é uma coisa muito mais multidisciplinar, né? Então, se você está trabalhando no back-end, você vai talvez num projeto estar com Java, no outro com Python, ou até no mesmo com Go, .NET, e se você é de front-end, possivelmente um profissional legal ele vai entender melhor de React, de Angular e algum outro framework que estão lançando agora, nesse momento, né? Então, assim, a gente tem um futuro muito mais fragmentado. Não sei se você lembra do primeiro episódio, onde justamente eu falo isso, né? O cenário mobile, ele vai ser fragmentado. Nós vamos ter diferentes dispositivos, diferentes telas, casos de usos muito específicos, ou seja, vai ser um caos, né? E se você restringir a linguagem ou a plataforma com que você trabalha, vai diminuir e muito, né, as suas chances aí de conseguir um projeto, um emprego, alguma coisa assim, tá? Então, a gente chega talvez aí em pensar no full stack mobile. Será que existe isso? Ó, eu, pessoalmente, eu não acredito muito nesse termo, seja, né, no mobile, seja aplicado para back-end ou aplicado para realmente para um full stack. Eu não acredito que a pessoa pode ser especialista em tudo, né? Eu acho que existe, por exemplo, para mobile, eu acho que um caminho é você ser generalista em dev mobile, né, em desenvolvimento móvel, e aí você vai ser especialista em uma ou duas plataformas ou frameworks, tá? Porque assim não adianta, mesmo que você fale assim, essa pessoa aqui é um full stack, ele é capaz de fazer coisa do back-end, de não sei o que lá, mas tem alguma coisa que essa pessoa é melhor, sabe? Tem ótimos episódios aí de podcast da Lambda 3, pessoal que discute sobre isso no hipsters.tech também, e o Giovanni Bass, por exemplo, é um cara que defende muito essa parte do full stack. O full stack, eu entendo que uma equipe tem que ser multidisciplinar e não adianta, as pessoas têm preferências pessoais, as pessoas têm às vezes uma afinidade com algum tipo de funcionalidade, então assim, mesma coisa vai ser no mobile. Mas aí, se você tiver, digamos que assim, um conceito geral do que é o desenvolvimento móvel e depois você vir, né, e aí ter o conhecimento específico numa coisa e em outra mais aprofundado,
eu acho que isso vai ser super produtivo para a sua própria equipe, né? De repente tem aquela pessoa que dentro da equipe manja pra caramba de frameworks de UI, né? De fazer animações. Aí eu não manjo tanto disso, mas eu conheço bem a parte de arquitetura, então eu vou, sabe, aí você vai juntando essa equipe e aí essas pessoas vão colaborando para um projeto muito melhor, né? Mas eu acredito sim que você tem que achar esse balanço, digamos assim, entre o generalista e o que você pode ser um especialista, né? Porque aí assim você vai estar preparado, né? Se uma nova plataforma chega para entregar um projeto. Então, se você está fazendo lá um projeto mobile que ele envolve celular, tablet, de repente alguém fala assim, não, vamos também colocar isso para quando a pessoa entrar no carro e mostrar na tela. Então, assim, pô, esse cara de UI, por exemplo, tem que entender que tipo de tela que você está mostrando lá. Então, você também tem que ser versátil, mesmo sendo um especialista, né? Porque o cenário de mobile, na minha visão, ele vai ser ainda mais fragmentado, né? Hoje nós já temos isso, né? Antigamente era um trunfo de pessoa do iPhone, não, a gente tem só um tamanho, não precisa fazer. Hoje você tem vários tamanhos de tela, inclusive para o iPhone, para o Android, você tem um monte de tela diferente, devices que se comportam diferente, devices com mais memória, menos memória, sabe? Então, assim, é importante você estar preparado para fazer ajustes aí no seu projeto e talvez contar com frameworks diferentes. E você não pode falar assim, não vou usar esse framework aqui porque ele resolve, mas ele é em JavaScript. Eu não gosto de JavaScript, eu prefiro usar aqui tal linguagem, Dart, sei lá, e eu não vou usar isso. Tá errado, porque você talvez esteja num momento que aquilo é a melhor ferramenta para você conseguir entregar aqui o seu projeto, aquela feature, da melhor maneira possível. E aí você vai fazer uma gambiarra ali só para usar uma coisa que você já está mais acostumado, né? Então, principalmente por causa dessa fragmentação, eu vejo que isso vai ser muito importante, né? E nisso que eu acho que entra a questão a gente tem que continuar aprendendo, né? Que nem eu estava falando, acho que num outro episódio, eu desenvolvo para Nativo desde 2008, 2009, né? E nem por isso eu deixei de fazer projetos em PhoneGap, nem por isso eu deixei de fazer projetos em Titanium. Tô estudando Flutter, sabe? Porque eu acho que a gente tem que conhecer, tem que manter a mente aberta, sabe? Para que dentro do trabalho a gente possa evoluir e até às vezes emprestar ali conceitos que vêm de outra plataforma, que vêm de outra linguagem. Não sei se você aí já teve a oportunidade de fazer uma iniciação científica, escrever um artigo, mas a gente, quando está escrevendo algum trabalho acadêmico, por exemplo, ou mesmo escrevendo um artigo, um blog post, você empresta ali conceitos, você empresta ali ideias de vários lugares para compor aquele seu cenário. Então, é preciso continuar aprendendo na medida do possível, com a mente aberta, não se limitar, né? Tentar sempre estar ali buscando coisas novas e manter a sua mente aberta. Neto, mas esse negócio de ser generalista e especialista ao mesmo tempo é meio viagem. Como que você vai fazer isso? Eu vou ser bem sincero aqui e não, desculpa do jeito que eu vou falar, mas assim, não tem receita fácil. Tem que estar atento ao que está acontecendo, estudar e praticar, sabe? E eu sei aqui, gente, da dificuldade de muitas pessoas com falta de tempo, dupla jornada, às vezes tripla jornada, né? Falta de condição adequada de espaço, de internet, de computador, enfim, tempo escasso e mais um monte de coisa. E aí eu vou ser também, mais uma vez, sincero, não sei te dizer como resolver isso, sabe? Porque cada um tem sua realidade, cada um tem as suas dificuldades, não tem jeito, cada um tem um ponto, cada um tem seus privilégios, ou alguns não têm privilégio, então assim, você vai precisar arrumar tempo de alguma maneira, sabe? Depois que as outras pessoas forem dormir, combinar com o seu parceiro, com a sua parceira, um tempo de estudo, acordar mais cedo, sabe? Por exemplo, um caso pessoal aqui, dentro de todos os meus privilégios, dentro de tudo que eu ainda tenho um suporte
de uma esposa, mais nesses momentos de pandemia, que está me ajudando, que fica com as meninas que estão fazendo aula do colégio ainda. Eu acordo às 6 da manhã, que eu sei que para muita gente também isso é um horário, 6 da manhã, já estou dentro do busão às 6 da manhã, eu sei, mas para mim é difícil acordar cedo, porque eu vou dormir tarde, mas eu acordo às 6 da manhã, porque eu gosto de produzir conteúdo. Então esse é o horário que eu tenho para conseguir produzir, para não atrapalhar o meu trabalho, que tem bastante coisa para fazer, né? Então você vai ter talvez sacrificar final de semana, sacrificar feriado, ou algum tempo livre que você ia passar com as pessoas que você ama. Realmente, é uma coisa difícil, sabe? É uma coisa que talvez você não queira fazer, ou talvez você não consiga fazer, né? E aí você vai ter que entender, porque ainda mais que você está fazendo isso, de ter que sacrificar alguma coisa, de ter que se esforçar além do normal, né? Escolha então um assunto que está em evidência, o que você quer aprender, tá? Cria um projetinho e vai começando pequeno. E aí você já vai colocando em prática aquilo que você está aprendendo, sabe? Tem o Igor, do Programador BR, que ele fala muito isso nos stories dele, né? Que o pessoal, ele tem um curso lá de front-end, de web, e ele fala, cria um projeto, mas para de estudar. Às vezes não precisa ficar comprando um próximo curso, comprar uma próxima coisa. Não, para e faz alguma coisa. Nem que seja para resolver um problema seu, sabe? E aí tente resolver nisso de resolver um problema real. Então, sei lá, imagina que você quer fazer um aplicativo para te ajudar justamente a organizar seu tempo, ou sei lá, você gosta de tomar café, e aí você quer marcar quantos cafés você tomou, sei lá, você inventa alguma coisa, né? E vai colocando em prática. E imagina como é aquele framework que você está querendo aprender, ou aquela plataforma que você quer aprender, vai te ajudar. E aí resolve usando essa plataforma, tá? E aí o próximo passo, depois que você pensou em como você vai resolver aquele problema, é você tentar lançar aquilo de alguma maneira, sabe? Tirar o seu app do papel, digamos assim. E justamente isso vai ser uma série aqui do canal. Não sei se vai rolar em podcast, porque depende muito de visualizações, tal, de você ver, que vai ser uma série tirando o seu app do papel. Tá? Porque justamente eu entendo que muita gente tem essa dificuldade entre eu tenho uma ideia boa e eu quero fazer isso virar um aplicativo, alguma coisa lá na frente, sabe? Então, tente entender como que você pode pegar essa sua ideia, porque a hora que você vai tentar tirar aquilo do papel, você vai passar por problemas reais que vão te trazer muito aprendizado sobre aquilo que você está praticando. Então, às vezes você aprende a parte de programação, de tudo, mas aí você vai fazer um deploy, você vai fazer uma publicação, você vai começar a entender ali quais são, né, os desafios. Ou também, se você não tem muita ideia do que você quer desenvolver, fala assim, nossa, Neto, não vem nada na minha cabeça. Já falei isso em outros vídeos. Procure alguns projetos open source, no GitHub tem vários, né, que você pode contribuir. E aí procure por projetos que são mais organizados, aqueles que têm issues, né, que tem features lá que está marcado, bom para iniciantes. Tem vários projetos que estão fazendo isso é muito legal, porque aí você vê uma coisinha que você pode começar aos poucos e vai praticar, e ali você vai ter code review, ali vai ter gente que você vai expandir o seu networking, né? E possivelmente trabalhando num projeto real, assim, numa coisa que talvez já está na rua até, e você está ajudando aquilo a melhorar, tá? Então, isso são passos que eu vejo que isso vai te ajudar a ser generalista no mobile e especialista numa coisa que você queira estudar mais especificamente. Tá, mas e se, assim, realmente eu não tenho como arrumar um tempo extra, sabe? Eu passo 2 horas no busão de manhã, depois eu vou para uma faculdade, eu vou para um colégio, eu vou ficar com meus filhos e minhas filhas, ou eu tenho que limpar minha casa. Eu não tenho, né? Eu não tenho condição, que eu já acordo às 5 da manhã, não tenho como acordar mais cedo do que isso, tal. Beleza. Isso realmente pode ser a realidade, é a realidade de muitas pessoas, né? Então, por que você não tenta usar o seu trabalho, o que você faz no dia a dia, como uma forma de estudo? Por exemplo, se você trabalha com nativo, né, proponha para o seu chefe lá, para a pessoa que dá na sua liderança, o Product Owner, esses nomes bonitos aí. Pô, e se a gente fizesse essa tela aqui,
Vamos usar Flutter, porque eu consigo fazer aqui uma interface declarativa, fica mais fácil. Aí eu, ao invés de eu demorar X dias para essa tela, eu consigo demorar menos. Vamos fazer isso e tal. Pode ser uma ideia. Agora, se você trabalha com uma plataforma que nem o Flutter, o React Native, você fala assim, não, e se a gente precisa criar um módulo, sei lá, para comunicar com Bluetooth e aí você viu que lá que tem não é muito bom e quer fazer o seu módulo? Pô, se ofereça para fazer um módulo nativo daquilo, sabe? Alguma coisa que vai facilitar a vida dos outros devs da sua equipe, né? Então, assim, você pode sim fazer isso, né? E até para quem trabalha com, sei lá, trabalho mais com Android, né? Fala assim, pô, deixa eu pegar uma issue aí, fazer alguma coisa da parte de iOS e vice-versa, né? Tá na iOS, pô, posso fazer alguma coisa lá do projeto de Android também? Então, tente usar esses pontos, né, esses pontos de melhoria que existem nos projetos que você trabalha, para também tentar aplicar alguma coisa que você quer aprender. E isso, assim, a não ser que seja uma empresa muito engessada, ou um gestor, uma gestora muito babaca, que não vai querer que você aprenda e consiga se mexer, porque aí, no dia que uma pessoa sair ou em algum momento, ela sabe que pode contar com você para estar em mais de uma frente, né? E aí, mais uma vez, você pode continuar sendo um especialista em Android, mas você sabe ali fazer coisas em iOS. Então, se tiver o time de iOS está em apuros, está faltando uma feature para entregar, você pode ajudar, né? Isso que, na minha visão, é ser um full stack mobile, né? Você consegue ali navegar dentro do mobile de uma forma bem legal, sabe? E aí você vai conseguir aprender, ainda por cima ajudar, né, o seu projeto, dos seus colegas a andarem. Tá, mas olha, ô Neto, tá legal, pode ser, então eu não tenho tempo, isso, mas a empresa que eu trabalho não me deixa essas coisas. Lá tem, tipo, eu pego o ticket só do que eu faço. Bom, primeiro passo é você conversar com a pessoa que está acima de você. Tá? Vai lá com o seu chefe, com a sua liderança e fala assim, olha, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero desenvolver, eu estou aqui, né, só mexendo com ativo, eu estou aqui só mexendo com Flutter, eu queria aprender uma coisa, estou só no Android, quero aprender uma coisa diferente, né? E isso também vou ajudar o produto, dá até esses pontos aí, usa esses pontos que eu falei aí e tal, agora há pouco, né? E se você perceber que não vai ter uma mudança, que ou você fala assim, não, beleza, vamos tentar, mas isso não, de fato não muda, olha, muda de emprego. Muda do emprego. Aí você fala assim, Neto, mas pra você é fácil, né? Eu dependo do emprego, né? Afinal, ninguém vive de luz. Calma, eu não falei pra você sair, falou isso, não deu certo, sai do emprego, pede as contas. Calma, prepare seu currículo, né? Junte o que você tiver de evidência que você fez. Eu sei que tem vezes, né, que nem eu não posso compartilhar muita coisa que eu faço de código, mas junto o que você puder, sabe? Que dessas contribuições que você tenha feito, blog post, sei lá, junte o que você puder de evidência, tá? Ative sua rede, fala assim, ô fulano, vai lá no Jacob do Flutterando, pô, cara, tô querendo aprender Flutter, né? Tem como aí passar alguma coisinha para eu fazer? Você sabe onde tem uma vaga que tá precisando de alguém, né? Participe, em alguns momentos de pandemia, os eventos são online, mas até pode ser bom, você talvez não conseguiria ir num evento, agora você pode da sua casa participar de um evento se tiver condição. Vai no evento, procure, né, essas pessoas, e aí, quando você for procurar uma vaga, você for aplicar para uma vaga, e até pensando nisso de um futuro mais fragmentado, de um futuro onde a gente vai ter um monte de oportunidades diferentes, procure empresas que têm essa política de carreira, de desenvolvimento de carreira, sabe? E assim, peça opinião, gente. Usa os seus contatos, sua rede, sabe? Pô, eu vi que no LinkedIn tem uma pessoa de lá e eu já trabalhei com essa pessoa em outro lugar, eu conheço alguém que já foi lá, na comunidade, no Slack, eu vou perguntar, sabe? Pesquisa, tem lá hoje em dia Glassdoor, Google, né? Vai lá, dá um Google na empresa, vê se essa empresa tem alguma reclamação, se as pessoas estão falando o que dessa empresa, sabe? Porque se você ficar parado, se você ficar estagnado, ninguém vai tomar essa decisão por você. Ninguém vai falar assim, não, Neto, olha, vem cá, eu acho que você devia aprender isso aqui também, porque você é importante para sua carreira. Quem tem que saber o que é importante para sua carreira é você. Sabe, você tem que ser proativo. A empresa, no geral, ela vai estar ali
tipo, essa pessoa produz, eu vou passar isso para essa pessoa, ela vai me entregar e tá ótimo. Se eu puder fazer isso o resto da vida, perfeito. Por quê? Porque um profissional que se especializa, um profissional que estuda, um profissional que melhora, é um profissional mais caro, né? Dá mais resultado, mas tem empresa que não quer pagar isso, ou quer, né, dar uma engambelada. Então, assim, tenta expandir o seu horizonte, mas sem perder o foco no que você sabe fazer. Por falar em expandir o horizonte, dentro dessa visão de futuro, o trabalho remoto é o futuro, os escritórios vão morrer, aí já vem esse assunto de vai morrer alguma coisa, né? Mesmo que o mundo não tivesse passado por essa pandemia do Covid-19, nesse episódio de futuro da carreira mobile, eu falaria sobre trabalho remoto e até o trabalho distribuído, que é um pouquinho diferente do trabalho remoto, né? Mas assim, é claro que essa situação que a gente está vivendo está acelerando isso ainda mais. Empresas que talvez nem pensavam em fazer uma abertura disso, já estão começando a considerar mais fortemente. Ou uma empresa que estava no processo, né, já está indo mais rápido ainda. O próprio Google não é uma empresa que é remote friendly, né? A gente tem uma certa flexibilidade, mas não era uma coisa do tipo, não, você pode ficar a maior parte do tempo em casa. Pelo contrário, você podia ficar em casa era uma exceção, né? E aí, por causa de tudo isso, virou a regra, né? Então, assim, sendo direto, eu não acho que escritório, ambiente corporativo vai deixar de existir. Né? Desenvolver, fazer código vai além de criar o código e enviar para um repositório, que é isso que você está na sua casa. Mas eu estou aqui de casa, eu posso programar aqui, faço meu git commit, git push, tem um negócio rodando deploy, não sei o que lá, e tá tudo certo. Para que eu preciso ir para uma empresa? As relações humanas, não adianta, elas fazem parte, né, de todo o processo de tomada de decisão, seja no nível estratégico, ou seja no executivo ou no operacional. Porque a hora que uma pessoa tem que tomar decisão do que ela vai trabalhar, do que ela vai levar para aquele projeto, as relações humanas fazem diferença, né? Então a pessoa poder uma hora bater um papo, eu sei que existem, né? Questões que facilitam isso, hoje a gente já vai falar, mas tem características em projetos altamente confidenciais, né? E aqueles que requerem, que precisam de alguns equipamentos ou ambientes especiais, não tem como. Como que uma pessoa que, sei lá, que trabalha numa pesquisa de laboratório com microscópios caros, que aí tem que laboratório, vai ter tudo isso em casa? É difícil. Então, nós, do desenvolvimento, mas desenvolvimento é diferente, sim, mas e se você precisa trabalhar com hardware confidencial, ou para trabalhar com um certo tipo de ambiente que você não consegue reproduzir facilmente, sabe? Então tem aí um monte de nuances que não vai deixar de existir escritório, ambiente de uma hora para outra, sabe? Existe talvez alguma coisa que vai ser no caminho disso. Mas você pode estar falando assim, Neto, mas já tem empresas que já tem vagas remotas, alguns que já são distribuídas, né? Enfim, tem empresas que já estão fazendo isso. É claro que existem empresas até que nascem, né, com essa característica. Tem o GitLab, Xteam, sabe? Tem várias empresas que têm essa característica. Ou então elas se esforçaram muito, né, e estão se transformando em empresas distribuídas. Mas por que empresas do grupo lá, né, tipo Google, Amazon, Apple e Facebook, Microsoft, elas ainda têm seus campi, né? Campi é o plural de campos, né? Seus campi em lugares caros, né? No Vale do Silício, em Seattle, em São Paulo, né? E esses lugares são caros, eles têm estruturas grandes, né? Restaurante, um monte de coisa. Você acha que elas gostam de pagar aluguel ou ter que manter, porque aí você tem uma estrutura dessa, tem que ter pessoas que geram mais custos para manter essa estrutura toda? Você acha que elas gostam disso? Faz parte? Não, puta, vamos gastar esses milhões aqui com isso, é fantástico, né? Então, assim, se essas empresas mantêm esses ambientes, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? E assim, ó, eu acredito que a gente vai ter algo no meio termo, tá?
Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que o sistema de transporte, né, ele vai evoluir muito, 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 né, e as pessoas vão se espalhar aí em volta dos grandes centros. A gente já vê isso acontecendo de certa maneira em São Paulo, Londres, Amsterdã, mas conforme você vai ainda aprimorando ainda mais esse transporte urbano, transporte em massa, você pode espalhar mais as pessoas, né? E se você pode espalhar mais, e você também tem um requerimento, não, essa pessoa precisa vir só uma vez por semana, só 2 vezes por semana, uma vez por mês. Aí, ao invés de fazer uma viagem de 2 horas todo dia para ir, 2 horas para voltar, você pode fazer isso uma vez por mês, uma vez por semana, é muito mais aceitável. Então, permite aí um espalhamento maior, né? Então, isso pode acontecer. Ou então, pessoas trabalhando de forma distribuída, no mesmo fuso horário, né? Ou com pequena diferença, sei lá, máximo de 4 horas, tá? Porque aí eu consigo manter algumas checagens, manter algum tipo de comunicação entre essas pessoas, tá? E aí você tem outros grupos trabalhando no outro fuso horário para você manter o negócio funcionando, então depende muito de como a empresa vai lidar com isso, porque nós somos seres que vivemos em sociedade, então não adianta você achar que você vai ficar na sua casa sentado fazendo código sozinho que você vai ser um bom profissional, sabe? Ser bom profissional vai muito além disso. Ser bom programador, ser boa programadora vai muito além do que escrever código, tá? Sabe? Isso aí logo, a inteligência artificial está fazendo muito melhor do que a gente, né? Então, o que difere disso? É entendimento, é consciência, é o relacionamento, tudo isso vai ter, sabe? Também imagino que hoje a gente já tem ferramentas muito boas, né? Tem o Hangout Chat, tem o Meets, tem o Zoom, tem aí o Slack, Discord. As plataformas estão evoluindo muito, eu acho que isso vai ainda evoluir muito mais, né? Para promover uma colaboração contínua e, muito mais do que isso, a produtividade. Né, ferramentas integradas que permitem que as pessoas tomem decisões de forma distribuída, sem eu precisar esperar uma reunião de tal horário para discutir isso com o fulano de tal que está não sei aonde, aí por isso essa pessoa não acordou. Então, eu acho que a gente vai precisar melhorar isso, né? E aí tem nesse sentido algumas metodologias, não necessariamente tecnologia, mas pode ser uma metodologia de trabalho, né, que vai facilitar o trabalho assíncrono, né, e com menos reuniões, né? Meu sonho isso, sabe? Você não precisa esperar um certo horário, uma certa pessoa para tomar a decisão. Então, vai muito além de só distribuir a infraestrutura, só ter um servidor de integração contínua. Não, vai muito além disso. Vai, inclusive, numa filosofia de trabalho, vai até numa questão de metodologia de trabalho, tá? Que a única certeza que a gente tem aí é que o trabalho remoto vai ser uma realidade cada vez mais comum, sabe? Mesmo que você não trabalhe remotamente, você vai ter que se acostumar com isso. Por exemplo, vai ter empresas, muitas empresas, elas vão migrar, né? Várias vagas para esse formato, porque tem gente que agora não quer mais sair de casa, não quer se expor durante um bom tempo, e a gente nem sabe, né, dependendo de quando você está assistindo ou ouvindo esse episódio, quando que passou tudo isso, sabe? Então, a gente tem que entender que isso vai mudar a nossa realidade, sabe? E aí o seu time vai passar a ter pessoas, talvez você vai, depois que tudo isso passar, você tá indo pro escritório, mas o seu time vai ter gente que não quer ir pro escritório, que não vai estar ali, e você não vai perder aquela pessoa, porque ela é um ótimo recurso, né? Uma pessoa que faz muita coisa bem. Então, assim, aquela pessoa não tá lá, né? E aí também você vai, às vezes, interagir com outras empresas e que as pessoas também estão em outros lugares. Então, assim, o trabalho remoto, distribuído, ele já está sendo uma realidade e eu acho que no futuro vai ser ainda mais presente, tá? Então, assim, mesmo que você não trabalhe remotamente ou você nem queira trabalhar dessa forma, vai precisar se adequar porque esse vai ser um novo normal. Beleza, Neto. O cenário que você está pintando aí é trabalho distribuído e possivelmente remoto, fragmentação de dispositivos e de stack, ser generalista mais especialista. Mas como que eu vou me preparar para atuar nesse cenário? Bom, trabalho sobre trabalho distribuído.
Lembra que eu falei de colaborar com projetos open source? Então, isso vai te dar uma boa bagagem para lidar com esse tipo de ambiente, porque os projetos open source são assim, né? Você tá aqui no Brasil, tem outra pessoa na Irlanda, outra pessoa no, sei lá, no Marrocos, e você vai ter que comitar no horário diferente quem vai revisar seu código, então isso vai ser legal que vai te dar um bom sabor aí, um bom gostinho do que é trabalhar com pessoas distribuídas no mundo inteiro, tá? Se você ainda não domina ferramentas de controle de versão, atualmente Git, mas saiba usar ferramentas de controle de versão, de testes e integração contínua. Porque com esse ambiente mais distribuído, eu não posso esperar que você acorde lá no seu país ou que você possa ver a minha mensagem para corrigir uma coisa besta que você podia ter evitado se tivesse um teste, uma integração e teste contínuo, né? Testes de integração contínua, que você ia ver que quebrou alguma coisa, você consertava. Então, tudo que a gente puder usar de ferramental. Então, se você não sabe mexer muito com isso, vai atrás. Tem vários materiais na internet de graça. Por exemplo, se você quer mexer com Git, tem o curso do Guanabara lá, de curso em vídeo, sabe? Tem vários vídeos ensinando a fazer cada coisa, manuais. Então, aprenda, entenda a fazer isso. Sabe, mesmo que você não seja de qualidade, vai aprender de como se faz um teste direito, sabe? Você não precisa, enfim, aprenda a usar isso, que são coisas que facilitam o seu ambiente, facilitam o desenvolvimento, e que eu acho que cada vez mais vão ter um papel importantíssimo nesse futuro aí, sabe? E aí, claro, aprenda ou desenvolva, né, se você já falar, o inglês, tá? Essa é a linguagem, vamos pensar assim, que você vai precisar saber para conseguir trabalhos, né, em projetos de alto impacto, grandes empresas e trabalhar com equipe distribuída. Porque se a gente está falando de trabalho remoto, a empresa vai passar a contratar você aqui do Brasil, contratar a pessoa lá do Chile, outra pessoa do Canadá, mas também uma pessoa do Azerbaijão, da Suécia. Essas pessoas, né, vão falar o quê para conversar entre si? Hoje a gente fala inglês, os projetos são em inglês, as empresas grandes, o idioma oficial é o inglês. Então, assim, Neto, mas pô, é difícil, custa grana, mais uma coisa para aprender. Sim, sim. Mas olha, tem várias maneiras de você aprender isso online. Tem conteúdo de graça na internet, mais uma vez. Você tem lugares que você pode ir, entrar no Discord e tal, para conversar e praticar. Tem podcasts gratuitos em inglês, tem vídeos com legenda que você pode escutar, sabe? Tem ferramenta. Tente, sei lá, a hora que você está indo no busão, no seu carro, vai ouvindo coisas em inglês, tente ler mais coisas em inglês. Você pode, tá? Por falar nisso, o que vocês acham aí de um episódio sobre a importância do inglês? Deixa o comentário aí para me falar o que vocês acham, que eu estou pensando em gravar isso já faz um tempo. Tá bom. E o negócio de fragmentação de dispositivos e de stack? Bom, já falei disso no episódio passado, como que você pode ir se preparando para isso, mas basicamente você vai precisar identificar aquilo que você mais gosta de trabalhar, onde você consegue ser mais produtivo, então desenvolver nessa parte. Porque não adianta você querer só fazer uma coisa que você quer fazer, se você não vai gostar de fazer aquilo, se você não vai conseguir ser produtivo com aquilo, se aquilo vai ser um mártir para você, vai ser um peso para você carregar, sabe? Então identifica aquilo, vê como você consegue ser mais produtivo e desenvolva essa parte aí. Tá, Neto, mas então eu vou ter que tentar pegar uma coisa dessa, vou me especializar, mas e o papo lá de ser generalista mais especialista? Exatamente. Entenda como o ecossistema trabalha, como os dispositivos se conectam, quais são as linguagens ou frameworks de cada um, sabe? Vai entendendo como que tudo isso se liga, porque por mais que é fragmentado, eles estão ligados de alguma maneira, né? Então, durante o projeto, você dedique a fundo o que você está usando. Você está usando aquilo lá, vai tentar entender como que fazer aquilo, vai lá fazer as boas práticas, vai procurar referências da área, vai se dedicar, né? E aí você vai mantendo a atenção para identificar o que está acontecendo em outras partes do mobile, ou até dentro do seu projeto, e pratique o que eu falei agora há pouco. Vai lá e fala assim, eu queria pegar uma issue, queria fazer uma parte desse negócio aí que eu achei legal, eu quero aprender e tal. Sabe? Pratica isso. E quando puder, vá em evento, converse com as pessoas, interaja com as pessoas, seja no Slack, no Twitter. Você viu alguma coisa legal, compartilha, pergunta como a pessoa fez, sabe?
entre, se engaje, que com certeza você vai conseguir achar um buraquinho para você fazer uma coisa ou outra lá. Consegui te clarear como eu acho que vai ser a carreira ou que nós, como desenvolvedores do mobile, vamos ter que fazer no futuro? Bom, ainda ficou com alguma dúvida? Sei lá, me conta aí nos comentários aqui no YouTube ou vai no falaneto.com, deixa também seu comentário, o que você acha dessa carreira, como que você enxerga essa carreira. Queria ouvir também a opinião de vocês, o que vocês veem de mais importante, de próximos passos, como se preparar. Beleza? Ó, e se você gostou do conteúdo, né, ajuda aí dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, ativando os sininhos para receber as notificações, sabe? E porque logo tá saindo mais novidade aqui no canal, beleza? E para quem tá escutando o podcast, tá, assine o feed se você recebeu isso por alguma maneira, manda pro Slack pro Slack da sua turma aí, da sua equipe, compartilha esse conteúdo, o que vocês acham aí na empresa de vocês, já vocês conseguem ter essa liberdade de aprender coisa nova, né? Deixa aí talvez comentar, se a empresa está contratando, deixa aí no comentário para o pessoal poder talvez se inscrever, beleza? E você quer entrar em contato comigo, mais uma vez, deixa um comentário aqui, eu estou sempre tentando responder ao máximo, me manda um tweet lá no @netomarim e, se você preferir e-mail, vai contato@netomarim.dev. Beleza? Obrigado e até o próximo episódio.